Oi, aqui no canal hoje eu resolvi trazer uma lenda que me deixou bastante intrigada quando eu soube que tinha toda uma história por trás. Vamos dizer, uma inspiração, uma história real. E eu não sei vocês, mas acho que toda escola tem isso, que é aquele medo com a loira do banheiro. Na minha escola, pelo menos as 3 escolas que eu estudei, sempre tinha rumor e essa lenda que você tinha que, se eu não me engano, abrir a torneira 3 vezes, tinha que dar descarga e chamar ela. É claro que tem outras lendas em outras escolas, de outras maneiras diferentes de chamar. Tudo ali parecido, é sempre no banheiro. E eu acho que vocês já racionaram qual que é, mas é a loira do banheiro. Quando eu vi alguns vídeos no YouTube sobre essa moça, eu fiquei bastante surpresa, porque eu não imaginei que tinha realmente uma história por trás. E hoje eu vim trazer pra vocês a história da Maria Augusta de Oliveira Borges. Pra quem não sabe, ela nasceu em uma cidade paulista chamada Guaratinguetá, em 1864. Ela era filha de uma pessoa muito importante, gente, na época, era do Francisco de Assis de Oliveira Borges. Ele era o visconde da cidade. Bem, como vocês sabem, naquela época havia casamento arranjado. Hoje em dia também há, em algumas culturas, mas naquela época era muito comum, até mesmo aqui no Brasil. Ela acabou tendo um casamento arranjado quando ela tinha apenas 14 anos, com um cara que era 20 anos mais velho que ela. O casamento foi planejado pelo pai. Ele arranjou o casamento dela com o Dr. Francisco de Antônio Dutra Rodrigues. Na época, ele era uma pessoa muito importante, ele tinha um cargo muito importante na política, que hoje a gente poderia se dizer que na época era o governador de São Paulo. Como vocês podem imaginar, esse casamento não foi muito bem visto pela Maria, ela não aceitou. Foi um casamento extremamente infeliz, não dá até pra imaginar o porquê. Imagina você com 14 anos, 14 anos é uma época que eu acho que a gente deveria brincar. Ela ficou muito triste durante o casamento, mas a Maria, ela vinha bolando um plano até seus 18 anos, que é quando ela poderia sair do Brasil, comprar sua primeira passagem. A Maria, assim que o pai dela morreu, ela vendeu todas as joias dela e ela comprou uma passagem para Paris e voltou apenas alguns anos depois, em 1886. Ela voltou pro Brasil para anular o seu casamento. A sua família não via a Maria com bons olhos, ainda mais que vão se dizer em palavras que ela teria desonrado o casamento, né? O pai dela na época já havia falecido, mas a mãe dela estava viva, a mãe dela não aceitou o que a Maria fez, então a mãe dela ignorava todos os sinais que a Maria tentava entrar em contato com ela, como cartas, por sua desonra, e ninguém da família basicamente falava com ela. Imagino ter sido muito difícil. Infelizmente, em 1891, ela morreu em Paris. Não há muito registro, mas só sabe que ela viveu em Paris, ela frequentou festas, ela frequentou bailes da época, vamos dizer, de pessoas muito importantes. Creio que ela tenha vivido bem, mas infelizmente ela morreu aos 27 anos, em 1891, e a sua mãe não recebeu essa notícia muito bem. Ela se sentia muito culpada por ter ignorado todos os sinais que sua filha havia entrado em contato com ela, até que os empregados falam que os espelhos da casa se quebraram no momento que a jovem morreu. A causa da morte da Maria não é muito certa, pois a certidão dela, gente, acabou sendo roubada enquanto o corpo dela estava sendo trazido para o Brasil. A teoria mais forte é que a Maria morreu na época hidrofobia. A doença estava atacando Paris, as pessoas pegavam muito essa doença. Hoje em dia a gente vê mais comum em animais, e as suas joias também foram roubadas. As joias dá até se entender o porquê, porque elas têm um valor, mas a certidão de óbito até hoje não se sabe o porquê que foi roubada, mas foi roubada junto. Essa doença, falam que a pessoa sentia muita sede, e isso foi ligado à lenda, o porquê que você fica abrindo a torneira 3 vezes, é como se ela tivesse muita sede. Até que mais pra frente vou falar sobre algumas aparições que ela teve. Bem, a mãe, eu acho que ela se carregou muito por culpa, por ter negado o contato da sua família, como eu falei anteriormente. Então ela optou por manter o corpo dela, da Maria, na casa mesmo, até que o túmulo dela ficasse pronta. A mãe dela colocou ela numa urna de vidro em um quarto que nem sequer tinha janelas, e o corpo da Maria já estava há muito tempo ali em viagem. Ele já estava soltando alguns líquidos, então o corpo ele estava em uma situação muito precária, com muito tempo viajando de navio. A mãe dela manteve o corpo dela naquele quarto por muito tempo, como num estado de negação. Alguns empregados falaram que ouvia o piano de Maria tocando. É um piano que ela tinha, ela tocava muito bem, e esse piano tocava simplesmente sozinha. A mãe dela teve alguns sonhos com a Maria, sonhava que a Maria vinha até ela e pedia para que ela enterrasse ela, porque ela queria descansar. Só que a mãe dela ignorava todos os sinais, até que um dia, dizem que a mãe dela viu a Maria no quarto, não era um sonho. Ela viu Maria na frente dela, e a Maria pediu para que a mãe enterrasse ela. Foi só assim que a mãe dela enterrou ela. Hoje em dia o túmulo dela tá localizado no cemitério do Senhor dos Passos, na cidade onde ela nasceu. Em 1902,
depois, o casarão da família acabou sendo transformado na Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves. Aí foi onde as lendas acabaram se intensificando sobre a loira do banheiro. Alguns relatos afirmam terem visto ela vagando pelo prédio, até mesmo professores. Eu vi um relato curto de uma professora que disse que viu uma moça e perguntou se ela estava perdida alguma coisa, mas depois ela sumiu, aí ela percebeu que não era uma pessoa. Algumas pessoas falam que ouvem o piano dela tocando. O piano dela ainda tá na escola, é como se fosse um monumento ali, histórico. Ele fica ali na escola. Professores, alunos dizem que ouvem esse piano tocando. Os rumores se intensificaram ainda mais quando teve um incêndio no prédio dessa escola em 1916. A escola ficou completamente destruída e alguns alunos relatam que conseguiram escutar ruídos de movimento nos banheiros quando eles estão vazios. Na minha opinião, eu acho que, sinceramente, claro, gente, que o medo intensifica as experiências. Eu acho que quando a gente tá com medo, quando a gente é influenciado por histórias, eu acho que a gente acaba vendo coisa que não existe, ou até mesmo qualquer barulho ali se torna parte da lenda. Por exemplo, eu já tive algumas experiências na escola onde eu cresci, mas eu não acho que era lenda, que era uma loira do banheiro. Eu acho que era mais meu medo falando alto ali, e eu acho que isso pode ter acontecido com muitos alunos da escola, mas que é de se faça de se arrepiar ouvir o relato dos professores que falam que ouvem o piano tocando sozinho. Eu vi até uma história curta de uma aluna que estava ali fazendo uma apresentação falando sobre a prima de Maria, e os quadros da escola acabaram caindo todos ali. Haviam várias testemunhas. Eu acho que a parte do banheiro, eu não acho que isso faça parte da história da Maria, e sim mais por uma coisa que a lenda acabou surgindo, e os alunos acabaram ficando com muito medo disso, e a sua imaginação fica ali aflorada. Acredito mais na parte do piano. Então eu acho que sim, que pode ser verídico. A morte dela foi muito sofrida. Bem, gente, o caso se encerra por aqui. Tem um filme que é um filme independente. O nome do filme se chama Catarina, a Lenda da Loira do Banheiro. Ele é um filme independente, onde alguns estudantes fizeram esse documentário sobre a história da Maria Augusta. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Se vocês têm alguma lenda que vocês gostariam de ouvir aqui no canal, é só me falarem que eu pesquiso e trago aqui pra vocês, tá? Tchau!